Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Sandro Nicoloso, eu sou da cidade de Santa Maria, sou professor de danças de salão, professor de danças tradicionais gaúchas, ministrante do projeto Dançares, e hoje eu estou aqui a convite do professor Pablo, que tem esse grande propósito com o seu canal El Galcho. Inicialmente, o meu muito obrigado pelo convite, para poder trazer um pouco aqui da minha história e falar um pouquinho da relação da dança gaúcha com a criançada. Vou contar um pouquinho para vocês então de uma trajetória. Posso dizer que participei já de várias fases dentro desse universo da dança gaúcha. Comecei em 1981, lá no século passado, num grupo de escola, né, que tinha uma vontade de dançar e a gurizada estava ali para se divertir e curiosidade acima de tudo, né? Não era um grupo mirim, já era um grupo adulto, que na verdade era um grupo juvenil. Só que nós não sabíamos, porque não havia faixas etárias que diferenciavam essas questões de idade. Posso dizer que já passei por quase que todas as fases desse universo gaúcho voltado à dança. Participei do Mobral, que é o primeiro evento que deu origem. Participei do Fegarte, do Enarte. Dancei no Mobral, dancei no Fegarte, dancei no Enarte. Tive grupo de dança a meu comando já no Enarte. Fiz parte de várias comissões avaliadoras em rodeios, no Enarte, fora do Rio Grande do Sul. E isso sem contar as palestras e cursos que a gente vai ministrando nesse tempo todo, né? Me sinto muito feliz por ter conseguido, e até hoje continuo, né? Estudando muito para entender mais da nossa dança, mais da nossa cultura, da nossa história, porque uma coisa não está isolada da outra. Elas fazem parte, elas são correlatas. Então, quanto mais conhecermos a dança e todo o que envolve ela, melhor para podermos passar para os nossos alunos e entender a sua importância dentro da nossa sociedade. No período em que trabalhei à frente de grupos de danças mirins e durante o tempo em que vou aos grupos para auxiliar o instrutor, sempre foi e sempre procuro trazer a importância do ensinar, do transmitir esses temas para as crianças de forma lúdica. Nunca pressionando a criança do que tem que fazer, do que não pode errar, não. Deixar ela entender, ela tem que entender inicialmente como funciona o seu corpo. Ela tem que entender a intensidade que ela pode dar num passo, num salto. Ela tem que ir amadurecendo essas funcionalidades do seu corpo e ir entendendo juntamente com o conhecimento da dança. A gente sempre procurou fazer com que cada ensaio fosse um momento de recreação, um momento de diversão. Claro, com responsabilidade deles, mas uma responsabilidade de ir se divertir, como eu digo. A criança ela tinha que fazer daquele momento um momento mágico para ela, de sociabilidade. Procuramos sempre entender a criança também no seu lado psicológico, no seu lado individual, porque cada um dos seres humanos tem um perfil. A gente não precisa aqui detalhar, né? Agora imagine uma criança que está em formação, que traz do seu lar cada uma uma trajetória, né? Então ela vai apresentar naquele momento com os coleguinhas
várias facetas. Então, cabe a nós, instrutores, entender, perceber e estimular o seu melhor e auxiliar para que ela se descubra, para que ela amadureça essas sensações corporais, cênicas da criança da melhor forma. É canalizando as coisas boas da criança. Não é retirando ou tolhindo dela coisas que ela seria espontânea. Um momento de fazer e de criar um objetivo para os grupos mirins é de vital importância, pois precisamos criar um planejamento em que a gente vá conduzindo essas crianças de forma a não criar uma pressão nelas, daquela questão quando for a concurso, de que tem que ganhar, de que tem que ser melhor que o outro grupo, que ela tem que dar o melhor dela para não errar, que ela tem que ser perfeita. Não, a gente tem que canalizar o lado da tranquilidade, da serenidade dessa criança. Como já havia falado, a importância de gerenciar o psicológico. E a gente sabe que a gente tem à mão sempre um grupo aí com 15, 16, 20 crianças, às vezes até mais, e que cada um tem uma forma de expressar o seu psicológico, o seu emocional, frente a um momento maior, que no caso seria um concurso. Então esse momento, para o instrutor, é de vital importância, para que ele consiga gerar uma tranquilidade, para que ele consiga gerar uma estabilidade emocional e psicológica nessas crianças, de conseguir ser o mais amigo delas possível, que ele consiga trazer para elas aquele momento que ele tanto ensaiou no seu CTG, por exemplo, no seu tablado, que é a diversão, que é a recreação, sempre deixando a criança liberada da pressão, que isso é algo que não é bom para a criança, né? Isso afeta a criança no seu desenvolver. A gente, enquanto instrutor, a gente deve trazer para eles ensinamentos que possam vir valer para a vida da criança, para a vida, não só em CTG. A competição, ela é importante, sim, senhores, mas com um maior cuidado do instrutor, porque nós temos toda uma parte física, como disse o nosso companheiro Bolinha, muito bem, que a gente tem que ter o cuidado. Nem todos são iguais. Olhem aqui só para ver, ó. Nós temos uma mão, 5 dedos, e eles não são iguais. Nem o da outra mão é igual. Então imaginem, pessoal, com as crianças, que são mais sensíveis, que são mais delicadas, que têm uma purificação. Então a gente tem que ter o cuidado de como chegar, de como abordar, de como planejar uma chegada, de como ir fazendo nos ensaios algo que não prejudique elas. A pressão psicológica, a pressão física que se insere nas crianças quando se fala em concurso, acredito ser algo muito prejudicial. A gente olhando, observando alguns concursos, é notável como temos grupos que as crianças dentro daquele grupo X, tem algumas, isso serve para qualquer grupo, inclusive grupos adultos, que tem alguns dançarinos que são mais capacitados, que estão mais amadurecidos para a parte cênica na sala, para o compreendimento do que está fazendo, da sua expressividade, e tem outros que não estão amadurecidos. E aí fica um contraste muito grande. Quando tu olha, então, para a categoria mirim, é maior ainda, porque se imprime nas crianças o querer mais. Muitos grupos, sendo mínimo adultos, como se fala,
que são cópias de adulto, que não têm a expressividade, mas estão tentando fazer coisas de adulto. E aí, quando a gente nota bem lá no fundinho do olhar da criança, umas tu vê que elas estão apreensivas. Por quê? Ela não teve um preparo, ela não está no ponto para um cenário artístico daquela magnitude que ela está participando. Então, a minha impressão é de que às vezes não se trabalhou um grupo no psicológico, apenas se colocou a vontade de ter algo maior. Alguns instrutores, por exemplo, e é o que me falam, tá? Nos bastidores, como se diz, é que o meu grupo está com um trabalho gigantesco. O meu grupo tem um trabalho de Juvenarte, por exemplo, né? Vou usar o nome desse evento. Mas, gente, olha para o teu grupo. Olha para as tuas crianças. Será que a gente não está forçando, vou usar um outro termo bem falado, a gente não está forçando a natureza? No psicológico, no físico. Será que a criança entende aquele planejamento? Ou entendeu? Certo? Muitas vezes, como eu digo, tem grupos que têm uma performance maior na sala. Só que tem outros que não, gente. Dentro de um grupo mesmo adulto, nós temos pessoas que conseguem expressar mais que outras. Isso já são adultos. Vocês imaginem num grupo mirim que as crianças estão ainda em formação psicológica, física, mental. Outra, elas precisam de sociabilidade entre o grupo mesmo. Elas têm que se conhecer. E às vezes a gente tem crianças que não conhecem o coleguinha do lado. E isso acaba refletindo na sala. Tu nota das crianças que estão com medo de executar alguma coisa, porque Deus o livre, o professor não vai ficar faceiro comigo. Eu tenho que acertar, eu não posso errar. Isso não pode haver dentro de um grupo mirim. Isso força eles. Eles têm que entender que eles estão lá para serem felizes. A satisfação de poder levar um tema bem ensaiado, bem trabalhado. E aí a gente volta naquilo que eu falei lá no início. Algumas formas que a gente deve levar em consideração. E nunca esquecer a pessoa que é o instrutor de que nós temos que ter o cuidado. Não levar coisas da nossa cabeça, falando em dança, né? A gente tem a coisa de olhar um grupo adulto, vou botar no meu grupo juvenil também, botar no meu grupo mirim também. E a gente, em vez de estar melhorando o dançar, florindo nelas, né? O gosto pela dança, canalizando nelas a vontade de ir amadurecendo, nós podemos matar uma geração inteira de mirim pelo apelo de tal concurso. Isso eu acho uma coisa que tem que ser levada em conta. Nós podemos estar perdendo gerações de dança pelo acúmulo de vontade, vamos botar assim, de ir bem num concurso. Ela daqui a pouco ela não vai conseguir chegar num grupo juvenil, e desse juvenil uma carga de exercícios, vamos dizer assim, maior, e que nós não teremos peças de reposição, por assim dizer, lá num grupo adulto. Então o planejamento dentro de uma entidade tem que vir lá da sua pré-mirim, se tiver uma escolinha, gradualmente, buscando objetivos, buscando o porquê ela está em cada categoria e qual é a canalização que nós vamos dar para cada faixa etária. Mas os mirins e os pré-mirins têm que ser tratados com muito carinho. Tem que ser tratados com muito cuidado, pois podemos perder uma faixa grande
de apreciadores da nossa dança, de pessoas que poderiam vir a colaborar de forma cada vez melhor no dançar, mas foram apagadas, foram punidas, entre aspas, lá para trás. Bom, vou começar a me despedir, agradecendo ao professor Pablo, do canal El Gaucho, principalmente pelo seu propósito com esse veículo, que é de abordar a atividade das danças gaúchas com a criançada. Dizer aos senhores que esses itens que foram relacionados por mim anteriormente são de uma pessoa que vem observando e que acredita muito que nós, enquanto instrutores, precisamos criar, precisamos semear novas gerações de gaúchos, de multiplicadores de cultura gaúcha. Multiplicadores do gosto pela tradição, do gosto pela dança também. Não criarmos somente dançarinos, pois o dançarino, com o tempo, ele cansa. O dançarino, ele fica com gosto, mas ele cansa dos sistemas de que são impressos durante os grupos, a sua vivência, frente a festivais, a concursos. A gente vê na sequência de anos que a gente está aí, que muitos grupos se perderam, que muitas crianças se perderam nesse tempo, pois a carga de regras na sua construção foi matando o seu gosto. Muitas pessoas que víamos que eram excelentes dançarinos, como mirins, como juvenis, hoje nem nas adultas estão mais, pois perderam o gosto devido ao excesso de regras, ao excesso de cargas horárias, ao excesso do pode, não pode, tem que sair certo, e nós temos que mudar isso. E depende de cada um instrutor, de cada um que estiver à frente de um grupo, que multiplique o gauchismo e não somente dançarinos. Chegará o tempo, senhores, que nós não teremos mais gaúchos, só dançarinos. E o dançarino, ele precisa, acima de tudo, querer, cultuar, cultivar. Ele precisa dessa essência. Ele precisa poder brincar no seu dançar. Isso da pré-mirim à adulta. Isso é uma diversão. Os nossos bailes eram as diversões. E nós estamos fazendo, em alguns momentos, é que este momento tão bacana da sociedade se torne uma regra. Então peço a todos que, enquanto líderes de grupos mirins, principalmente, tenham o cuidado de criar multiplicadores da nossa cultura gaúcha, não somente dançarinos. O meu muito obrigado, aqui de Sandro Nicoloso, Santa Maria, e que todos tenham sucesso com seus trabalhos frente às suas crianças, deixando eles sempre com vontade do quero mais, tá bom? Um grande abraço aí vocês.